Bondoso Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos outra vez para o estudo da Tua Palavra. Abençoa a todos nós, e especialmente o nosso professor, o pastor Luiz, que vai nos dirigir o estudo. Obrigada por tudo, ó Deus, pela vida, pelo dia maravilhoso de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, bom dia a todos e todas. Alguns que estão com o microfone aberto aí, para que não tenha ruído por trás depois, por favor, fechem os seus microfones. Eu me atrasei um pouco para chegar, inclusive corri, mas a nossa classe sempre atrasa, já estamos com 20 minutos, né, dos prolegômenos administrativos. Mas a nossa lição de hoje é a última lição dessa revista, né, sobre tema geral de maturidade cristã. E eu vou compartilhar aqui então a tela para a gente seguir e um pouco mais rápido, né, dado esse atrasinho que a gente teve aí. Deixa eu só abrir aqui, todos estão vendo, faz um joinha aí se estão vendo direito. Então, o título da nossa lição é Igreja, Consolo e Cuidado, né? Baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 1, os versículos 3 a 11. O nosso objetivo é compreender as dimensões do aconselhamento e do cuidado mútuos como serviço cristão para toda a igreja, apresentar as etapas e os cuidados no ato de aconselhar. Eu diria assim, mais do que etapas, mais o ato de aconselhar em si, né, o que ele significa, o que ele envolve, né, o aconselhamento e os cuidados, né, ou a consolação, como também nós podemos chamar. Se a gente fosse entrar digamos, nas etapas, então isso já seria um estudo muito mais aprofundado, teríamos que realmente classificar em etapas, né? Eu não vi que a revista fizesse isso, que a lição fizesse isso, então eu diria assim, é uma introdução ao tema, né, do cuidado e do aconselhamento e do consolo. Para a gente começar, o que significa consolar? Né? Algumas afirmações que eu vou fazer, e aqueles que concordam com estas afirmações podem fazer o joinha assim. Se você não concorda, você faz assim, tá? O joinha para baixo, né? O contrário. Concorda, não concorda. Então, a primeira afirmação é: aconselhar e consolar é tarefa somente do corpo pastoral. O que vocês acham? De fato, isso aqui é um erro dizer isso, né? Aconselhar e consolar não é tarefa somente do corpo pastoral, do pastor, da pastora, não. Inclusive, se nós tomamos a ideia de sacerdócio universal de todos os santos, né? Todos nós somos pastores e pastoras uns dos outros, porque todos nós somos chamados a cuidar, a apacentar, a consolar, nesse caso aqui, né? E a aconselhar uns aos outros, mutuamente. Outra afirmação: qualquer pessoa pode consolar outros, basta ter empatia, sensibilidade e disposição para acolher o sofredor. Verdade ou não? O que vocês acham? Concorda ou discorda? Eu acho que essa é fácil, né? Todos nós concordamos. É preciso ter empatia, sensibilidade e disposição de acolher o outro, e nós podemos, então, com estas qualidades, características, ajudar pessoas que estão em qualquer sofrimento, aportando-lhes algum tipo de consolação. Outra afirmação: qualquer pessoa pode aconselhar e não é preciso preparo para isso, basta ter experiência de vida. O que acha? Verdade ou não? Mais ou menos? Verdade? A Zoé já ficou ali no meio termo também, ó. Eu não estou vendo todos aqui, porque a minha tela está assim no canto, né, por causa da abertura aqui do... Olha,
é o seguinte, nós vamos ver no decorrer da lição que essa é uma afirmação falsa. Qualquer pessoa pode aconselhar e não é preciso preparo para isso, basta experiência de vida. Não, no sentido do aconselhamento, como ele deve acontecer, não é verdade, precisa ter preparo. Precisa, precisa conhecer um pouco algumas técnicas para poder não cair simplesmente naquilo que a gente chama de achismo, de conselhos que não levam muitas vezes a uma mudança, ou simplesmente ficar falando para o outro. A Darlene, que está por aí, que é psicóloga, até eu depois vendo essa lição, nossa, a lição tinha que ser a Darlene para dar, né? Porque ela tem mais essa capacitação, né? E sabe o que isso significa. Mais uma afirmação. Se conselhos fossem bons, não seriam dados, seriam vendidos. Esse, na verdade, é um dito popular que tem por aí, né? Se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Eu acho que essa todos nós vamos dizer que não é verdade, né? Mais uma. A escuta é a chave do aconselhamento. Essa aqui é verdade. Tá? É a escuta. Às vezes, aconselhar é mais escutar do que falar. Nós vamos ver um pouquinho adiante. O mais importante no aconselhamento é dar uma resposta que a pessoa espera. Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes, a pessoa anseia por uma resposta que ela pensa que é a melhor para ela, mas alguém vendo a situação de fora, interpretando os sinais e tudo mais, vai ver que não é aquela resposta que ela espera que é a melhor. Em muitas situações, consolar é apenas um abraço e estar perto. Aqui vejam que nós estamos falando de consolar, não de aconselhar. Em uma situação, consolar é apenas um abraço e estar perto. O que acham? O aconselhamento é um serviço ao reino de Deus e às pessoas e, como tal, requer preparo e dedicação. Aqui, então, um contraponto com aquela outra afirmação que nós tivemos antes lá. Requer, sim, um pouco de preparo, especialmente se você quer ser um conselheiro, né, se dedicar a aconselhar as pessoas, acompanhar as pessoas nas suas crises, nas suas angústias, nas suas dificuldades. Aconselhamento é um ato de amor. Esse eu acho que nós podemos levantar os dois dedos, né? Porque esse também eu acho que todos nós concordamos. Então, vejam que nós passamos aí por diversas frases, né, nessa questão do aconselhar e do consolar, e muita coisa é, digamos assim, nebuloso nesse campo, para muitos de nós e para muitas pessoas, porque às vezes acha que está fazendo bem, que é isso que tem que fazer, e não é. Especialmente nisso que a gente citou da questão da preparação para aconselhar, para ser um conselheiro, uma conselheira. Alguns conceitos que estão aí envolvidos em toda essa questão do assunto do aconselhamento e da consolação. O primeiro deles é uma palavra que eu não sei quantos de vocês já ouviram, que é a palavra poimênica. Poimênica é uma palavra mais técnica, mas que se usa para esse campo todo do aconselhamento e da consolação. Então, a palavra deriva do termo grego poimen, mais ikos, que corresponde, o poimen corresponde a pastor, a pastorear. Então, voltamos àquela questão que nós dissemos anteriormente, né? Que não é o pastor ou a pastora titulado, não, todos nós, como cristãos e cristãs, né? Por quê? Porque remete à questão do cuidado, do sentir e do agir pastoral com a pessoa próxima. A poimênica compreende o ministério, vejam a amplitude disso, né? Compreende o ministério de ajuda cristã, de ajuda da comunidade cristã aos seus membros e para outras pessoas que a procuram na área da saúde, através da convivência diária no contexto da igreja ou fora da igreja, né, na comunidade.
Então, abarca todo esse contexto geral de necessidades na saúde, ah, nas ansiedades, nos problemas que as pessoas enfrentam. Então, isso é a poimênica que cabe aqui, eu diria assim, chamar como um ministério poimênico da igreja, né, para com os que sofrem. A poimênica, de fato, então, aqui o nosso Howard Clineball, que é o autor deste livro, né, que está citado aí na nossa revista, a pastoral, aconselhamento pastoral, um modelo centrado em libertação e crescimento. Então, Howard diz que poimênica é um ministério amplo e inclusivo de cura e crescimento mútuos dentro da congregação e de sua comunidade, durante o ciclo da vida, durante todo o ciclo da vida. Né? Ou seja, a poimênica abrange da infância à velhice, né? Passando aí pela fase da juventude, a fase adulta e mais a fase da maturidade, dos anciãos. Então, poimênica cobre todo o ciclo da vida. Por quê? Porque é esse aspecto de cuidar, de sentir-se cuidado, de cuidar os que necessitam. Um outro conceito que também está implicado aí, né, no nosso tema e também voltando ao Howard Clineball, aconselhamento pastoral constitui uma dimensão da poimênica. Vejam aqui, agora vamos não encontro a palavra em português, em espanhol dizem desglosando, né? Vamos compartimentalizando mais, né? O aconselhamento, então, ele é uma dimensão apenas da poimênica e é a utilização de uma variedade de métodos de cura terapêutica para ajudar as pessoas a lidar com os seus problemas e crises de uma forma mais conducente ao crescimento e, assim, a experimentar a cura do seu quebrantamento. O aconselhamento pastoral é uma formação, aqui então faltou uma letra ali, é uma formação, é uma função reparadora, necessária quando o crescimento das pessoas é seriamente comprometido ou bloqueado pelas crises que todos nós podemos enfrentar. Então vejam que aqui o aconselhamento pastoral ele já requer algumas técnicas, já requer alguns métodos, e por isso precisa ser estudado e aprendido para poder servir com mais cuidado. E quando eu falo aconselhamento pastoral, não estou dizendo assim só do pastor e da pastora. Pode ter muitos irmãos e irmãs leigos e leigas que têm tanto ou mais técnica do que o pastor e a pastora. Por exemplo, um irmão ou uma irmã que é psicólogo, que é psiquiatra, que é médico, que estudou mais profundamente ciências humanas, por exemplo, que sabe interpretar os sentimentos das pessoas, então tem ferramentas e pode aplicá-las. Uma outra autora chamada Ruth Schaeffer, que é esse livrinho aqui, As Teorias do Aconselhamento, ela diz o seguinte: aconselhamento é conceituado como educativo, preventivo, de apoio situacional, voltado para a solução de problemas. Lida com material consciente e enfatiza a normalidade. Eu quero dar uma ênfase nessa última parte. Lida com material consciente e enfatiza a normalidade, ou seja, não entra em questões que o psicólogo vai entrar ou que o psiquiatra vai entrar, mas o psicólogo, né, nas questões do inconsciente. O aconselhamento não se aventura a mexer com o inconsciente, ele mexe com questões e material consciente, são questões objetivas, o que está um problema que aconteceu na vida de alguém e que precisa receber ajuda para a solução. E enfatiza a normalidade no sentido de que quer trazer a uma situação de maior normalidade. Eu não gosto muito dessa palavra nesse sentido, assim, mas ela é usada, né? Dizer aquilo que é normal.
eu tinha uma professora que dizia assim, normal é tudo que é regido por normas. Qual é a norma aqui? Ela sempre perguntava assim. A Raquel Candini, quem conheceu ela aqui na Unimep, lembra. Então, mas normalidade no sentido de trazer a vida ao equilíbrio, né? Ao equilíbrio, ah, superando as crises. Agora, uma vinculação, né? A poimênica e o aconselhamento compreendem a utilização por pessoas que exercem o ministério de relacionamento de indivíduo para indivíduo ou de pequeno grupo para possibilitar a ocorrência de potencialização curativa e crescimento dentro de indivíduos e dos seus relacionamentos. O que nos diz Howard Clinable, complementando-se, ou seja, um não exclui o outro. A poimênica é esse cuidado que todos nós somos chamados a ter uns com os outros. O aconselhamento já é uma coisa mais pontual, mais metodológica, mais, digamos, terapêutica e que precisa ter preparo, algum nível de preparo para fazer. Mas um se complementa com o outro. Eles estão aí, pelo menos no nível da igreja, no nível do cuidado pastoral, seria bom que ambos sempre fossem considerados. E o Clinable, então, completa, as pessoas precisam de poimênica durante toda a vida. Quem não precisa pastoreio, cuidado durante toda a vida? Mas elas podem precisar aconselhamento pastoral, geralmente de curto prazo, em tempos de graves crises. O cuidado, o afago, e nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, todos nós precisamos em todo tempo. É bom, né? Se sentir acolhido, se sentir confortado, consolado. Agora, em certos momentos mais críticos de um problema mais agudo, mais profundo, nós aí vamos precisar alguém um pouquinho mais técnico para nos trazer um aconselhamento pastoral, tá? Ou às vezes até uma psicoterapia, né? Dependendo da situação, até um recurso mais amplo ou até da medicina, outros recursos que nos ajudem a superar certos medos, certas crises. É muito comum, né, as pessoas terem crise de ansiedade, especialmente nesse nosso tempo agora, crise de ansiedade ou de pânico, né? Tem gente que tem crise de pânico, que tem medo de alguma coisa que nem sabe, às vezes, interpretar bem o que é. Precisa, às vezes, até remédio, né? Até tratamento químico, além de todo um acompanhamento científico, né, técnico, que só um psicólogo, uma psicóloga que pode dar. Mas o aconselhamento entra em certos níveis, né, até certos níveis, voltando ali ao do material consciente, né, as coisas objetivas. E quando passa a ter que mexer com questões do inconsciente, então aí entra a psicoterapia. Depois a Darlene pode me corrigir se eu estou errado, mas se eu estou errado, é coisa que eu tirei dos livros aí, da lição, enfim, que aborda o tema, né? E aí tem mais um itemzinho aqui, para a gente fechar isso, dos conceitos. A psicologia pastoral. A psicologia pastoral é uma linha de psicologia. Embora tem muitos psicólogos mais, digamos, fechados, né, que não admitem muito que possa se exercer ou se exercitar uma linha de psicologia pastoral. E saibam o seguinte, só pode exercitar psicologia pastoral quem fez o curso para tal. O curso, academicamente, não são muitos, em geral, são cursos de pós-graduação nessa área. Depois que fez teologia, pode ir para uma linha de aconselhamento e terapia ou psicologia pastoral, se a pessoa quer se dedicar a isso, né? Então, a psicologia pastoral é a utilização de métodos terapêuticos reconstrutivos e é de longo prazo, ou seja, é um tratamento. Quando o crescimento ah, quando o crescimento é profundo ou cronicamente diminuído a experiência de não satisfação de necessidades básicas, por exemplo, na infância ou por múltiplas crises na própria vida adulta, né? Então, isso já é mais ainda um passo mais profundo,
mas que dentro da pastoral também cabe, desde que a pessoa tenha as ferramentas, a capacitação para fazer isso. E já a psicoterapia, aí nós já entramos na questão do psicólogo, né? Do profissional psicólogo. É conceituada como tratamento por meios psicológicos de problemas de natureza emocional, no qual uma pessoa treinada estabelece deliberadamente uma relação profissional com o paciente, objetivando remover, modificar ou retardar sintomas existentes de padrões de comportamento perturbado e de promover crescimento e desenvolvimento positivo da personalidade. Então, nós fizemos aqui um breve passeio por alguns conceitos que são muito importantes nessa área do aconselhamento, da consolação, dos cuidados. Desde aqueles conceitos que são mais, digamos, ao nível de toda a comunidade de uma igreja, dos membros, das pessoas, como é o caso da poimênica, passando a coisas mais concentradas em termos de metodologia, em termos de ferramentas de trabalho, como o aconselhamento, ou a psicologia pastoral, ou a psicoterapia, que aí sim, eu diria, ninguém exerça isso se não tiver conhecimento, que pode correr o risco de trazer até mais problemas para a pessoa que já está com problemas. Há um último conceito aqui mais amplo do nosso tema, consolação. Eu extraí deste livro, que é um livro do Clay, né, a Consolação e Vida, para uma pastoral da consolação. Esse livro foi amplamente distribuído nos anos 80, 90, e um dos autores cita o seguinte: consolar é comunicar vida em meio à morte e à dor, e colocar-se ao lado daquele que sofre e caminhar com ele, com ela. É ajudar alguém a optar pela vida e a caminhar o trajeto que leva à vitória sobre a morte. Vejam que aqui é um conceito bem teológico, né? É um conceito já bem pastoral, bem teológico. Ou seja, isso todos nós podemos fazer, né? Consolar o outro. E é o que nós vamos ver nos textos, né? A consolação, de fato, é um ministério cristão. Esse ministério, também conhecido como o Ministério da Misericórdia, né, segundo Romanos 12, de 8 a 15, foi uma característica de Barnabé, este personagem tão interessante do livro de Atos, né? Pouco citado, mas é um sujeito super interessante. Os textos bíblicos falam que Barnabé dão testemunho, né, de uma vida tão completamente dedicada ao ministério da consolação que ele chegou a receber esse ministério como seu sobrenome, Barnabé, filho da consolação, Atos 4:36, né? Filho da consolação, olha que lindo. Sua sensibilidade para com as necessidades do próximo mostrou-se de forma concreta e valente, quando ele mesmo vendeu a sua propriedade e entregou o dinheiro da venda aos apóstolos para distribuir entre os mais necessitados. Está lá em Atos 4 também, capítulo 37, a história de Barnabé. Então vejam que desde o Novo Testamento, da comunidade cristã primitiva, nós já temos a presença desse ministério da consolação. O ministério da consolação é, pois, o ministério da vida. É o ministério de transmitir a vida e de lutar contra a morte e os seus sinais. Consolar é lançar fora a morte que procura apoderar-se do próximo. Consolar é atender aquela que tem medo, angústia, depressão, apatia, vícios, ao que chora, ao que sente dor, frustração ou desespero. Consolar é levar a vida. Né? Consolar é levar a vida. Eu acho que essa expressão sintetiza realmente o que é a consolação. Né? É levar a vida a quem está desesperado, a quem está perdendo as esperanças e está caindo na depressão e na morte. Né?
Vamos ler, então, o texto bíblico da nossa lição. Eu pediria a algum de vocês para abrir o microfone, por favor, e fazer, então, esta leitura de 2 Coríntios 1, de 3 a 11. Quem pode nos ajudar aí na leitura? Posso ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas as graças, por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Obrigado aí pela leitura, Lucas. Um lindo texto do apóstolo São Paulo no comecinho da segunda carta aos Coríntios, aonde ele aprofunda esse tema do cuidado mútuo, e da consolação de uns para com os outros. Eu vou parar aqui a nossa apresentação e vou apenas me ater aqui às minhas notas, né, seguindo as minhas notas, para poder dar continuidade ao nosso estudo. Então, a fundamentação bíblica que a nossa lição nos traz, né, é esse texto em que Paulo se refere interessantemente a Deus, já no comecinho do texto, por este adjetivo, né, o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. Inclusive, na minha tradução aqui da Bíblia, que é a revista atualizada, tem um ponto de exclamação aqui, Deus de toda consolação, como dando uma forte ênfase nessa característica de Deus. A palavra misericórdia deriva do latim miseratio, miséria, mais cordis, que é coração. Literalmente é o coração que se debruça sobre a miséria humana, ou o coração compadecido. Mas, eu diria, precisamos, assim, cavar um pouco mais fundo para compreender teologicamente, de uma forma mais acabada, o conceito e a palavra aqui empregada por Paulo para se referir a Deus, como Deus da misericórdia. No hebraico bíblico, o termo rahamim exprimia o apego instintivo de um ser a outro ser. E esse apego, segundo a cosmovisão semítica hebraica, tinha sua sede, vejam só, sua sede e sua origem no seio materno, que é a palavra reem, e nas entranhas, rahamim, ou seja, no coração de uma mãe, de um pai, de um irmão, isto é, a ternura ao outro
que se traduzia em atos concretos de compaixão numa situação trágica ou também em uma situação de perdão pelas ofensas. Misericórdia aplicado a uma coisa e a outra, tanto aquele que se compadece como aquele que perdoa, né? Deus se compadece de nós, por isso ele é misericordioso, mas Deus também nos perdoa por sua misericórdia. Né? E o centro disso, na palavra, vem lá do seio materno. Que figura bonita, que figura linda essa, né? É, a relação mais íntima que nós podemos ter com alguém é através do seio materno, né? Quando nos alimentamos e quando ali começamos as primeiras fases da vida fora do útero, né? Materno. O Hesed, do hebraico, ou o oitimon, do grego, ou o eleus, do grego, é, na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o misericordioso. São palavras usadas para se referir àquele que tem misericórdia. E o apóstolo Paulo emprega muitas vezes esta palavra, o eleus ou o oitirmon, que é o misericordioso, ou é a misericórdia ou misericordioso. As traduções dessas palavras do hebraico, do grego, que chegaram até nós pelo latim dos 70, na tradução da Septuaginta, oscilam então entre misericórdia, amor, passando por termos como ternura, piedade, compaixão, clemência, bondade e até mesmo o termo graça. Então, no latim dos 70, estes 2 ou 3 termos do hebraico e do grego antigo, eles traduziram por essa gama de outras palavras, mas que completam, digamos assim, um sentido teológico mais amplo do que é a misericórdia, como atributo, como característica fundamental de Deus. A outra palavra que Paulo emprega muito aqui no nosso texto, e que também emprega para se referir a Deus, né, é a palavra consolação. Deus de toda consolação, diz Paulo. Em grego, a palavra é paráclesis. Né? Paráclesis vem da mesma fonte de Paráclitos. Já devem ter ouvido essa expressão do Paráclito, né, que é usada no Novo Testamento para se referir ao Espírito Santo, aquele que é o Consolador, que traz o encorajamento e o conforto para todos nós. O Paráclitos como Consolador. Essa expressão, então, se repete, como vimos várias vezes aqui no nosso texto, diretamente ou por meio de algumas variantes, né? O que demonstra a força e a ênfase que Paulo quer dar nesse ministério e nesse serviço de uns para com os outros, no pastoreio mútuo e na consolação mútua. João Wesley, comentando o versículo 3 do texto que lemos, afirma o seguinte: o conforto é a expressão visível da misericórdia de Deus. Deus mostra sua misericórdia na própria aflição. Ele dá conforto durante e depois da aflição. Portanto, ele é denominado Deus de todo conforto, ou Deus de toda consolação. Ele nos consola antes. Aqui tem um aspecto do que também o Wesley trabalhou como a graça preveniente, aquela graça que já está trabalhando em nosso favor antes mesmo de estarmos em uma situação que requer mais cuidado. E eu sinto que isso é aquilo que nós, cristãos e cristãs, podemos dizer que temos um pouco mais de força, um pouco mais de ânimo, um pouco mais de coragem para enfrentar as situações críticas, porque a consolação não nega a crise. Aliás, Jesus mesmo nos advertiu disso, né? No mundo passareis por tribulação, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
e vocês também vencerão. Então, o cristão, a cristã, que tem uma espiritualidade, uma vida com Deus, ele tem um pouco mais de capacidade, que seria essa graça preveniente que já está trabalhando na vida dele e dela para suportar os momentos de infortúnio. Né? Claro que isso não diminui o peso da crise, nem das tribulações e do infortúnio, também na nossa vida como cristãos e cristãs. Paulo explicita que também em Cristo o sofrimento, ele, para nós cristãos e cristãs, se transforma em forte ensinamento e se transforma em um convite para que nós estejamos sempre cuidando mutuamente uns dos outros. Versículo 6 nos traz um pouco esta ideia, né? Ele faz aí nestes versículos um trocadilho entre a palavra atribulado e a palavra conforto, mostrando que mesmo quando nós estamos passando por tribulações, nós aprendemos para quê? Para confortar aqueles que sofrem. Ou seja, nós estamos aprendendo do sofrimento, aprendendo da tribulação, para poder ajudar a outros. O apóstolo, de fato, não nega, como eu já disse, né, o sofrimento e a tribulação. Ele entende que são inerentes à condição humana, mesmo do cristão e da cristã, e que Jesus também, como eu disse, já havia mencionado lá em João 16:33, né? No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Paulo crê, em realidade, que o sofrimento e a tribulação é o momento para o cristão e a cristã quando Deus mais suscita força aos seus. Na debilidade é que sou forte, né? Da fraqueza fez-nos forte. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, Paulo escreve o seguinte: mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Eu acho esse texto lindo. Vou repetir uma vez mais. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Não é qualquer pessoa que consegue se gloriar no sofrimento e na tribulação. Ela dizer assim, não, é masoquista, está se gloriando na tribulação. Não, é porque existe uma outra dimensão para o cristão, a cristã. E é o que Paulo coloca aqui. Por quê? Porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. É o que afirma o apóstolo Paulo. E talvez é assim a experiência de muitos de nós aqui. Em 2 Coríntios 4, 8 e 9, ele também escreve: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E além da graça de Deus agindo em nosso favor para confortar-nos e consolar-nos, pelo misericordioso que é Deus, Paulo também considerava fundamental o apoio mútuo entre os irmãos e as irmãs, entre a comunidade dos fiéis. E aqui nós chegamos, então, no desafio da consolação, da poimênica, do pastoreio mútuo de uns para com os outros. E no aconselhamento mútuo de uns para com os outros, claro, sempre e quando nós temos alguma capacitação para fazer um aconselhamento propriamente que gere saúde, né? Que gere desenvolvimento. Nem sempre nós devemos entrar, como eu disse antes, em questões que nós não sabemos como lidar. Mas, no mínimo, estar com já é uma grande ajuda para aquele que sofre.
Paulo vai dizer no versículo 11 do texto que nós lemos, no finalzinho, ajudando-nos também vós, ele se refere à comunidade de Corinto, né? Ajudando-nos também vós, com vossas orações e a nosso favor, para que por muito seja dada graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Esse benefício concedido por meio de muitos é o suporte, o que muitas vezes as pessoas dizem assim, são os bons pensamentos, né? As orações, a bênção que nós estamos enviando sobre a vida daquele e daquela que está carecendo no momento de tribulação. E quando ele se refere a muitos, ele está se referindo à igreja, ele está se referindo à comunidade de Corinto, né? A comunidade dos fiéis. Nesse sentido, essas duas dimensões, consolação e conforto, se complementam. A ação divina com a ação humana. Aí estão as duas coisas agindo na comunidade dos fiéis. Por quê? Porque Deus está agindo como Pai de toda a consolação, Pai da misericórdia, eu diria Mãe da misericórdia, né? Para usar a figura masculina e feminina, né? Para Deus. Mas também aparece na ação humana, porque é o que nós uns podemos fazer pelos outros. Isso que nós temos feito aí, esse acompanhamento de oração, de palavra de carinho, de conforto para aqueles que estão carecendo e padecendo. É nesse sentido, como uma ação humana, que talvez a lição aqui mais queira nos estimular, nos induzir, refletindo sobre aconselhamento e consolação, como aquilo que cada um de nós pode fazer, como ministério da igreja, por meio do qual, evidentemente, Deus age, mas Deus nos convida para sermos colaboradores na sua missão, na missão de apacentar, de cuidar daqueles que sofrem. Somos os braços, as pernas, as mãos, os pés, o olhar, o ouvido, a voz de Deus junto aos que padecem, quando nós estamos dispostos e dispostas a exercer esse ministério do conforto e da consolação. Numa sociedade como a nossa, individualista, egocêntrica, hedonista, em que mais e mais pessoas olham somente para os seus próprios interesses, nós, como povo de Deus, somos chamados a sermos diferentes, promovendo, como dizia Wesley, atos de piedade e obras de misericórdia, santidade pessoal e santidade social, que são dimensões codependentes. Você não pode cultivar na sua vida somente uma santidade intimista, pessoal, sem que ela te leve na direção das outras pessoas, nessa santidade social de ajudar aqueles e aquelas que sofrem. Uma coisa depende da outra. Atos de piedade e obras de misericórdia, como dizia Wesley. Para concluir aqui a reflexão que a revista nos traz, então, vale destacar alguns pontos importantes da palavra, que na seção da palavra que ilumina, diante da experiência do sofrimento, da tribulação, das lutas e da fragilidade humana. Em primeiro lugar, nós não devemos nos esquecer de que Deus cuida de nós em todo o tempo, pois Ele é Pai, é Mãe, é misericórdia. Deus é o Deus de toda a consolação. Nós devemos sentir isso nas nossas vidas, mas também anunciar às outras pessoas que isto é possível para toda a humanidade. Essa história que circula por aí de vez em quando, que Deus permite o sofrimento, que Deus nos deixa sofrer, Deus não se alegra com o nosso sofrimento, com o sofrimento humano. Se ele se alegrasse, não teria mandado Jesus para nos salvar, não teria mandado Jesus para
resgatar a humanidade. Então, o que ele quer não é sofrimento para nós. Ele quer é vida. E Jesus mesmo disse isso em João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, é isso que Deus quer. Por isso que ele é misericórdia, por isso que ele é o Pai de toda consolação, a mãe de toda consolação. Em segundo lugar, a experiência do sofrimento, seja nosso, pessoal, ou de outra pessoa que está ao nosso lado, do nosso próximo, pode gerar experiência e pode contribuir para a nossa maturidade cristã, portanto, desde que nós encaremos essas situações como parte inerente da nossa caminhada humana e tenhamos a convicção de que Deus está conosco também aí e que está nos capacitando, nos potenciando para buscar a superação e também para ajudar a outros a buscarem a superação. Então, aqui é o desafio do exercício deste ministério na vida da igreja. Não nos esqueçamos, e este é o terceiro ponto, que Deus cuida através de nós. Deus nos cuida, mas Deus também cuida através de nós. Ele nos chama como comunidade de fé e a nos comprometermos com o cuidado daqueles que precisam. Cuidado mútuo, um zelando pelos outros e mais além da própria comunidade de fé, para aqueles e aquelas que certamente mais necessitam, mais carecem de misericórdia, conforto, consolo, aconselhamento, estando cada uma de nós como cristãos e cristãs preparados em qualquer tempo para apacentar os demais em qualquer tipo de sofrimento. O caráter poimênico da igreja, o caráter poimênico do ministério cristão, que é o chamamento a todos e todas nós. E são tantas, né, irmãos e irmãs, as situações e as ocasiões em que somos chamados a exercer esse ministério poimênico. No nosso tempo, então, nós podemos dizer que estamos vivendo este grande desafio. Tragédias, perdas, crises, doenças, fome, guerra, desemprego, abandono, desamparo, morte, situações que geram angústia, somatização, alterações comportamentais, ideias suicidas, depressão, alucinações, desorientação, emoções contraditórias, agressividade, passividade, etc. Este livro, ele passeia por todos esses tipos de crise e dá boas dicas de como exercer o cuidado poimênico de uns para com os outros nas mais diferentes situações. E para concluir, apenas lhes deixo essas expressões. Aí está, irmãos e irmãs, um campo fértil para exercitarmos o chamado ministerial cristão, à consolação, ao conforto, ao aconselhamento. Desde o sentido mais primário de prestar ouvidos um ao outro, de prestar solidariedade e empatia um ao outro, de oferecer o ombro uns para com os outros, de buscar sempre estar presente com aquele que está em qualquer tipo de sofrimento. A lição, então, conclui destacando o seguinte: ao encararmos a consolação como um ministério a ser desenvolvido por nós e pela igreja, não podemos esquecer os desafios que tal iniciativa apresenta, quais sejam o preparo de pessoas e de ambientes, o caráter de confiabilidade, a mudança da rotina pessoal para acompanhar a outros e o engajamento espiritual e emocional com a dor alheia. Talvez não seja muito fácil ir muito a fundo nisso, mas o mínimo que todos nós podemos fazer é este aspecto do acompanhamento, do cuidado e do consolo.
Já nos aspectos do aconselhamento, talvez vai requerer um pouco mais de capacitação para adentrarmos na terrível situação do sofrimento alheio. Então, que Deus nos abençoe e possamos refletir um pouquinho sobre os desafios que esse ministério traz para as nossas igrejas, especialmente nesse tempo contemporâneo que nós vivemos com tantas crises. Obrigado, Rosa, e aí tem uns minutinhos ainda para nossa conversa. Sem dúvida, Luiz. Obrigada pela aula. Olha, foi uma beleza. Uma beleza. E o tema, eu acho que não poderia ter sido melhor para a gente fechar esse exercício tão bonito desse semestre todo, em que nós estivemos perseguindo, né, domingo após domingo, os temas das lições. E esse que ficou por último, que não era o último, na verdade, cuidado e consolo, olha, ele caiu assim como uma luva para os nossos tempos, né? Essa palavra sofrimento que tu encerra a lição, e é com ela que eu queria começar só essa breve reflexãozinha que eu faço aqui, é assim, que loucura que é o tempo que vivemos, onde o sofrimento está estampado cotidianamente na fisionomia de todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. E esse sofrimento tem assim características as mais diversas e ele vem de lugares os mais diversos. Mas nós entramos num circuito de vida, mundialmente falando, com essa questão da pandemia, que foi acionando tantos outros elementos, e o sofrimento vai se evidenciando das mais diversas formas. Eu diria assim que a palavra de ordem hoje é sofrimento. As pessoas estão em sofrimento, os mais diversos, né? Financeiros, emocionais, de saúde física, enfim, todos que nós possamos imaginar. Então, a ideia da igreja como consolo e cuidado é a coisa mais bonita que eu ouvi, né, nos últimos tempos, porque pensar que nós temos o ministério do consolo e do cuidado como um imperativo na nossa vida como cristãos é um redimensionamento da nossa experiência cristã. A gente pensa em ensino, a gente pensa em estudo, a gente pensa em participação social, a gente pensa em tantos aspectos da caminhada cristã. Mas a ideia do consolo e cuidado, ela é de uma intimidade, como tu mesmo disseste, né? A intimidade de privar da vida do outro e de estar tentando oferecer para o outro aquilo que nós temos todos, não tem como negar, que é o amor de Cristo, né? Jesus nos amou tanto que deu seu Filho, e nesse sacrifício está o mistério e o milagre da salvação. Então, não tem como a gente dizer não posso ajudar. Não tem como a gente dizer não tem nada a ver com isso. Não tem como a gente dizer não posso cuidar. Não tem como a gente se negar ao consolo, porque tudo isso está dentro de um pacote chamado salvação, né? Graça de Deus que nos atinge completamente. Então, eu resumiria assim, na simplicidade. Ou a gente é cristão e usufrui de tudo isso e exercita tudo isso, ou já não é cristão, né? Porque não dá para ser cristão pela metade. Então, o consolo e o cuidado são talvez o nosso primeiro ato, né? Em relação aos outros queridos que estão ao nosso redor. Muito boa tua aula, Luísa. Eu agradeço muito e agradeço também ao milagre da vida que foi organizando as coisas de maneira que essa fosse a nossa última lição, né? Muito bom. Vamos abrir, então, para as conversas e os comentários de todo mundo aí. A Inaya, vamos lá, Inaya. Bom, eu queria dizer que essa aula foi primorosa, foi maravilhosa, mas assim, caiu que nem, como diz a Rosa, caiu como uma luva para a gente encerrar essas lições. Mas eu fiquei encantada com a fala do Luiz, e foi, como disse uma vez a Edna aqui na nossa aula, que isso daqui não é uma aula, é uma capacitação. Então, foi maravilhoso,
Foi muito bonito. Agradeço muito por ter participado, adorei. Que bom, né? Que bom, né? Vamos lá, quem mais? Edivaldo. Então, tá bem. Então, eu quero dizer assim, Luiz, eu acho que você foi luminoso na sua exposição. Eu acompanho o que a Rosa e a Inayá dizem, né, da sua exposição. Acho que você foi muito luminoso, foi, assim, muito redondo na sua exposição. Eu queria, assim, só, assim, estabelecer alguns pontos. Eu acho que a sua aula hoje e a aula da Zoé no domingo passado foram duas aulas redondas e precisas em que sentido? No sentido de que para a gente atingir isso que você chama o caráter poemênico da igreja, né? Suponho que a Zoé trabalhou que é a questão da renúncia e da maturidade cristã, né? Então, esses dois temas eles vêm juntos no processo do fechamento. E a Zoé, só relembrando, ela diz assim, a renúncia é esvaziar-se. Então, para a gente fazer esse exercício do consolo, né, ou esse ato poemênico, como você explicita, é necessário esvaziar-se, e esse esvaziar-se é quando atingimos um nível de maturidade. Isso é fruto da maturidade. Então, eu diria assim que o tema que você explora conosco, o consolo, o cuidado e o ato do aconselhamento, é um fruto da maturidade. Eu estou ligando aqui o seu tema com o tema da Zoé, que eu acho que demarca muito bem isso, né? E você, assim, deu uma aula brilhante no sentido de construir os conceitos e depois articular, quer dizer, com os elementos humanos e com os elementos, assim, teológicos nesse sentido. Acho que outro ponto que eu só gostaria de destacar, mas para depois passar a palavra, eu acho que a Darlene, ela pode depois pegar essa bola, né? É assim, o tempo todo que você ia me falando, eu ia me lembrando de uma obra que para mim foi muito decisiva na passagem da minha adolescência e para minha vida adulta, que foi uma obra que eu li várias vezes, que foi a obra Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers, né? Porque você estabelece a fronteira muito bem daquilo que é do campo psicoterápico e do campo teológico. Então, a sua exposição ela é decisiva nisso. Você faz muito, com brilhantismo, essa fronteira, né? Traz os aspectos da psicologia pastoral, né? E faz a fronteira com aquilo que é a dimensão salvífica de um Deus misericordioso e consolador. Né? Eu acho que o estabelecimento dessa relação que você explicita é muito bonito. Essa obra de Carl Rogers, chamada Tornar-se Pessoa, é uma obra muito interessante, porque Rogers vem de uma família de cristãos, protestantes, nos Estados Unidos. E ele dialoga com Buber, com Kierkegaard, com toda a tradição semita, que você traz aqui no seu texto, na sua reflexão. Então, acho que essa obra ela pode ser também um belo exercício de reflexão, né, para a gente poder ler nesse período que nós não vamos nos reunir, né? Enfim, queria parabenizá-lo e estabelecer essa bela conexão da aula da Zoé e da aula do Luiz, para a gente poder fechar essa nossa caminhada. Obrigada, Edivaldo. É verdade, Rogers é uma leitura que a gente deveria fazer mesmo, né? Vamos lá, quem mais? Lucas, Ivonete, Elaine, Rinalva, Luciana já falou, já não mandou um abraço para o Luiz, Ellen, André, Darlene.
Só nessa questão... Ai, pode falar, Darlene. Então, Vai, Darlene, depois a Ellen fala. Vai. não, eu só queria dizer assim, o pessoal criou um pouco de expectativa aí com a minha participação nesse tema. Eu só queria dizer que, na verdade, a minha experiência foi, na verdade, muito mais de aconselhamento pastoral na minha vida, né, do que de trabalho psicoterápico, né? A vida inteira já 20 e tantos anos eu trabalhei em equipe de pastoral nessa área de aconselhamento, né? Então, eu acho que a coisa que a gente mais teria que enfatizar foi uma coisa que o Luiz falou no comecinho da exposição dele, é a questão da escuta, né? Quando a gente pensa em aconselhamento pastoral, a gente está pensando primeiro em escuta, em acolher a fala, em tentar entender qual é realmente a preocupação da pessoa, né? E isso é um exercício, eu acho, que exige da gente, assim, sair dos valores da gente, da história da gente, né, do que a gente acredita, para entender o que é que o outro acredita e, né, por trás daquilo que ele está falando, sem cair na psicoterapia, então, profissional, que viria as questões inconscientes e tudo isso, mas, assim, o que realmente está movendo a pessoa naquele sofrimento? Qual que é o sofrimento da pessoa, de fato, né? Porque boa parte do sofrimento das pessoas, que ela chega especificado no miudinho da vida, na verdade, tem a ver com questões mais amplas, que são, por exemplo, necessidade de atenção. Hoje as pessoas são tão pouco ouvidas, não é? Na família, no trabalho, nos diversos contextos em que ela tem, que ela precisa de atenção. E aí, então, sabe, as dores, as tristezas, o sofrimento por questões específicas se traduz no grande contexto da necessidade de atenção que as pessoas têm. E isso é uma coisa que a gente precisa, eu acho, entender como igreja mesmo. Não é? Nós estamos aqui, não é? Neste momento com, sei lá, 11 pessoas aqui, cada uma de nós tem uma necessidade específica, não é? E a gente sabe muito pouco de cada um de nós, de cada uma de nós aqui, não é? Quer dizer, a hora que por acaso alguém vier conversar com a gente, é a oportunidade que a gente tem de entender um pouco mais dessa vida, dessas necessidades que levam a pessoa a sofrer. Não é? Quantos de nós aqui já enfrentamos doenças, por exemplo? Só para dizer uma coisa bem específica, não é? Nos últimos tempos aí, muitos de nós estivemos doentes. Qual era a necessidade mesmo que cada um de nós teve? Era diferente. Não é? Nós acompanhamos aí um pouquinho a doença de uma ou de outra pessoa, eram necessidades diferentes, porque as pessoas são diferentes. Essa capacidade de escuta, ela é fundamental. Então, assim, o atendimento, né, o cuidado que a gente tem que ter como comunidade cristã, eu acho que não é uma coisa que geral, não é? Não tem uma receita pronta, porque cada um tem uma necessidade diferente mesmo diante das suas especificidades, né? Então, acho que esse entender o outro, sair de si, entender o outro, é o primeiro exercício que a gente precisa fazer, né? E aí, de fato, a citação do Edivaldo foi muito apropriada, né? Da renúncia que a gente sobre a qual a gente conversou na semana passada, né? Essa renúncia de sair de si para entender o outro, né? É o primeiro exercício que a gente tem que fazer no Ministério de Consolação também e de aconselhamento. Legal, Darlene, é isso mesmo, eu acho que é muito isso mesmo. Eu diria assim, é tão simples ouvir, não é? E tão complexo, né? Porque ouvir o outro implica que também o outro queira se dizer, né? E nem sempre o outro quer se dizer, ou quer se dizer, mas não para nós, ou não para um, ou não para outro. Ou quer dizer X coisas e não quer dizer outras coisas. Enfim, aí a gente entra num emaranhado, né, das coisas que são difíceis mesmo. Bom, vamos lá. Aí, Quem deixa eu mais? acrescentar uma coisinha, só Sim. nesse aspecto, né? Eu acho que tanto a Darlene tocou, como agora a Rosa também mencionou, né?
nem sempre as pessoas querem, não é que não querem, elas querem, mas elas não se sentem à vontade para falar. Porque aí entra um componente importante nessa relação, que é criar laços de confiabilidade. A pessoa só vai, às vezes ela precisa uma catarse, né? Que é essa experiência de contar, de dizer, né? De remoer aquilo diante de alguém em quem ela confia para receber aquela carga de emoção que ela quer transmitir. Agora, nós, né, especialmente nos meios cristãos, né, da igreja, queremos mais pregar do que escutar. Esse é um exercício complexo, né? Escutar é um exercício complexo, porque nós já temos as receitas prontas, aí já sai citando versículos, já diz, não, porque isso é fruto do pecado, porque não sei o quê, porque tu tem que mudar isso, mudar aquilo, dar aquelas receitas, aí você já fecha as portas, né? Então, isso tem que ter muito cuidado. E a outra coisa que eu queria mencionar, que a Darlene me fez lembrar, é que o Wesley, na experiência metodista, na tradição metodista, trabalhava com isso, nos pequenos grupos, os chamados pequenos grupos, que tinha o pacto inclusive, de fidelidade entre o grupo. E no pequeno grupo, todo mundo contava os pecados. Essa era uma expressão que o Wesley usava, né? Contava os seus pecados, contava as suas dores, contava os seus problemas, né? Porque se sentia ali, naquele grupo pequeno, confiante, né? De Querido, expor né? as suas questões pessoais, né? Legal isso. Bom lembrar, né? Divaldo. Não, só assim, para fechar, aqui um ponto que eu quero fazer questão assim de deixar pontuado. Acho que o Luiz condensa na exposição dele, eu vou dizer assim, de uma forma muito técnica, no campo da teologia, ele condensa, acho que 3 momentos que vão assim circulando, né? Quer dizer, que a dimensão pneumatológica, que ele vai falar do Espírito, a dimensão cristológica, né? Quer dizer, ele está falando de Jesus, como Jesus está nessa dinâmica toda, e a dimensão eclesiológica. Acho que esses 3 aspectos, né? A concepção de igreja, a igreja que cuida, que aconselha, que está na proximidade. Acho que esses 3 aspectos técnicos do campo da teologia se organizam, né? na sua reflexão. Tá certo, é isso mesmo. Mais alguma contribuição, gente? Ellen, Lucas, Bonete, André? Eu só quero compartilhar uma coisa com vocês. Assisti a aula passada da Zoé ontem e hoje aqui completando, e eu tive a oportunidade de ver uma explanação da professora Blanches, a doutora Blanches. Ah, tá. E aí ela pegou o tema sobre a questão do enlutado. E nessa apresentação dela, inclusive deve estar no site da Patel, né? Tem. E ela vai dizer a questão desse cuidado com enlutados, ela traz exemplos práticos do cotidiano, de como ajudar, de como escutar, do que fazer. Então, é bem interessante, se vocês tiverem oportunidade, eu achei bem interessante. Que bom, Ellen, tu dizer isso, porque a gente acaba esquecendo, né? Eu não assisti, mas eu recebi a notícia sobre a live da Blanches, e a Blanches tem muita experiência pastoral, né? Então, assim, eu vi que a chamada dela era para a questão do luto, e, enfim. Então, Ela tem conhecimento científico e acadêmico profundo, porque essa área de pesquisa dela, de pastoral, né, do aconselhamento e do cuidado, né? Eu acho que nós temos gente muito preparada no nosso meio, que às vezes a gente podia, nessas ocasiões que a gente pensa assim, vamos fazer uma aula especial, com tempo, convidar, organizar, dar o tema e dizer, olha, nós queríamos ouvir sobre isso. Eu até pensei no meio do caminho que quem deveria dar uma aula como essa, eu falei na Darlene, né, mas eu pensei também na Blanche. Nossa, seria uma oportunidade incrível de ter uma pessoa como a Blanche falando para nós sobre esse tema, né? Seria muito melhor do que eu, evidentemente. Mas nós tínhamos também no nosso meio, eu não sei se ainda é viva ou se já faleceu,
tenho a impressão que já faleceu, uma das maiores tanatólogas do Brasil, a Dona Edith Schisler, né? Já Dona faleceu. Edith Schisler era especialista em tanatologia, são todas as questões que envolvem a crise da morte, né? Tanto o caminho para a morte como o pós-morte, que é o luto, né? A elaboração do luto. Eu lembro que nós tivemos uma sessão no curso de pastoral com o professor Ronaldo Sattler. Nós tivemos uma semana de aula com a doutora Edith Schisler, né? Mas foi magnífico. Era uma pessoa que tinha profundos conhecimentos e uma coisa simples, muito simples, mas que ela sempre enfatizava nas suas palestras, né? Não chegue para alguém que está num velório chorando e diga assim: não chore, meu querido, não chore. Nunca diga não chore. Precisa é abraçar, dar o ombro e apoiar e deixar chorar, porque enquanto a pessoa está chorando, ela está exteriorizando aquilo, está jogando aquilo, aquela dor para fora. No momento que a gente tenta segurar o choro, a gente está jogando tudo essa emoção para dentro, para o coração, para as vísceras, para o intestino. Então, ela sempre dizia: nunca digam para quem está chorando, não chore. Eu acho que a Edith foi um privilégio. Eu preciso dizer, diante da tua palavra, que eu tive o privilégio de conhecer a Edith assim muitos anos e conviver com ela, e ela era uma figura, né? E ela se tornou essa grande especialista muito depois. Ela teve 4 filhos, foi esposa de uma figuraça que era o Dico Schisler, e sempre difícil, né? Fazer uma profissão ao lado de um homem muito bem posicionado como ele. Bom, mas depois que ele morre, a Edith tem uma outra sobrevida e ela se envolve com essa questão da tanatologia. Uma figura incrível. Ela teve 4 filhos, eles estão no Brasil, a Suzana, a Débora, enfim, convivi com eles em Passo Fundo por muito tempo e foi um privilégio. Bom, vamos lá, queridos. Quem mais para a gente poder caminhar para o encerramento? Eu só queria pedir para o Luiz colocar no nosso grupo a referência do livro. Tá. O Edivaldo também, o livro que ele está sugerindo. E a Ellen, se ela tiver o link do vídeo também dessa pastora, colocar no grupo para a gente Legal. seguir. Eu acho que agora, nesse período de intervalo que nós vamos fazer, a gente pode fazer esse tipo de contribuição, né? Então, quem está interessado nesses temas específicos vai aproveitando isso. Legal. Alguma coisa a mais? Alguma contribuição? Outra? Bom, então... Deixa eu só dizer aqui o seguinte: o livro que eu citei do Howard Clinable, Aconselhamento Pastoral Modelo Centrado em Libertação e Crescimento, está citado lá na bibliografia da revista, tá? Agora, os outros 2 que eu mencionei, esses não estão citados, e esse aqui eu achei que tinha disponível na internet, mas não encontrei. Mas ele circulou muito, talvez até na biblioteca da igreja tenha esse livro aqui. Esse é ótimo, porque ele é muito prático, entende? Sei. Na verdade, a gente poderia... Bom, a Suzana não está hoje, então não dá para falar isso, mas a gente pode perguntar para ela sobre isso. Será que na página do CLAI a gente não consegue, Luiz? O CLAI não existe mais, né? Não tem mais nem página. Não tem nem página mais, tá? Não. Tá, eu pensei E isso aqui é daquele tempo que não tinha nada em internet, né? Esse livro aqui é da década de 80. Então, esse livro eu não achei ele na internet, né? Só se alguém algum dia digitalizar ele e colocar lá, né? Mas seria uma boa. Seria uma boa. Vamos pensar, quem sabe se alguém aí se dispõe a fazer isso. Queridos, nós vamos ficar agora nessas 3 semanas, a Darlene, eu, a Zoé e tal, meio que de butuca aqui com relação à questão da revista, né? Supostamente deverá sair até o final de julho, e aí a gente já segue na mesma toada que temos tido. Assumimos a revista, fazemos a compra da revista, a gente vai dando notícias para vocês. Caso isso não aconteça, eu me encarrego de ir selecionando alguma revista anterior nossa
E aí a Darlene tem sido muito feliz ao digitalizar para nós as revistas, os textos que eu mando toda semana para vocês, são um trabalho da Darlene, que digitalizou a revista para nós no início do semestre, e aí eu vou selecionando e mandando. Então, caso a gente não consiga a revista nova, eu me encarrego de conversar aqui com 2 ou 3 para a gente tomar a decisão e assumir algumas lições de outra revista anterior. Aí eu passo para a Darlene, né? A Darlene digitaliza para a gente e a gente tem material para trabalhar a partir de agosto, até que saia a nossa revista nova. Tá certo assim? Tudo bem? Podemos? Então, tá bom. Então, nós vamos encerrando, não é? Vou pedir que a Darlene faça uma oração para nós, para encerrar esse nosso tempo, né? Colocando a igreja e os doentes e as pessoas com necessidades nas mãos de Deus, que não vamos nos encontrar por 3 domingos, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por esses encontros que têm nos fortalecido e têm nos ajudado tanto. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um, de cada uma que tem se aproximado neste tempo. E pedimos agora o teu cuidado e a tua mão protetora sobre nós todos, neste tempo em que não nos encontraremos regularmente, mas que a tua sabedoria continue trabalhando em nós. E que até agosto, Senhor, quando nos encontremos de novo neste grupo, nós possamos permanecer ligados, seja através das mídias que nós temos agora acesso, seja através da oração e da misericórdia e da fraternidade que tem nos unido. Te agradecemos por tudo, Senhor, e contamos com a tua ajuda e a tua bênção diante de tantas pessoas que têm sofrido. Que a nossa experiência nestas aulas nos ajude para que nós possamos oferecer a essas pessoas, na medida do possível, que estiverem ao nosso alcance, que nós possamos ser, sim, os teus braços, os teus olhos, as tuas mãos e o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, boas férias para todo mundo, vamos nos falando. E aí boas férias, bom domingo. Boas férias, Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom domingo. Um abraço. Tchau. Boas férias para todos vocês.